Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Sudelan de Castro e hoje, o final de semana, foi muito agitado entre os campeonatos estaduais. O Fortaleza aqui no meu estado do Ceará, o meu tricolor de aço, ganhou, somos campeões, não é? Então, deixa eu começar falando aqui sobre uma coisa que foi uma entrevista agora hoje, né, que foi dada no fórum, está em todos os sites jornalísticos, e ela traz na sua reportagem o seguinte tema: após áudio em que estimula ataques a Mourão, Bolsonaro posta vídeo de Olavo de Carvalho criticando os militares. Aí abre aspas. Se tivesse vergonha na cara, confessaria seus erros. Mas é só vaidade pessoal, vaidade grupal, vaidade esotérica. Os milicos têm que começar a confessar seus erros, diz o guru de Bolsonaro. Bom, eu não sei pra vocês, mas eu acho que quando uma pessoa comum, que é o caso do Olavo de Carvalho, né, ele ataca uma figura, né, que é o cargo máximo do Exército General, né, principalmente ele, vice-presidente da República, né, o vice Hamilton Mourão, quando ele é atacado por um civil como é o tal filósofo, né, entre aspas, o tal filósofo Olavo de Carvalho, mais somado com a figura do presidente, que também é das Forças Armadas, porém, vamos salientar uma coisa: Hamilton Mourão, ele desde a primeira vez que entrou, desde o primeiro dia do Exército, ele foi galgando até chegar a general. Bolsonaro, ele foi expulso, depois aí que ele foi aposentado, não é, por alguns distúrbios mentais como capitão. E lembrando também da covardia que, quando Bolsonaro se alia com Olavo de Carvalho em suas redes sociais, pedindo que seus seguidores ataquem o general, é uma falta de respeito. Porque quem é de vocês aí que não se lembra quando Bolsonaro estava procurando um vice, que ele levou Nando Magno Malta, que ele levou Nanda Janaína Pascoal, e quem assumiu e quem deu o apoio a ele foi Hamilton Mourão. Deixamos bem claro que muitos canais que tem aqui não são contra as Forças Armadas, nem os militares, né, nem a polícia, nada. Só simplesmente pelas atitudes errôneas, equívocas e impuril de Bolsonaro. E quando o presidente ele vê o vice como uma ameaça, sendo que na verdade Bolsonaro é um político que está lá há mais de 30 anos no poder. Exatamente, há mais de 30 anos, com um partido extremamente corrupto, era o caso do PP, né? Do Paulo Maluf. Quem não lembra dos 200 mil reais que a JPS deu na conta de Bolsonaro, que transferiu para a conta do partido e que o partido devolveu de volta? Ou do enriquecimento rápido e suspeito de Bolsonaro e seus filhos que colocou na política? Hamilton Mourão não era da política, era do Exército. E por um convite, não é, que Bolsonaro fez de uma forma desesperada, ele aceitou para ser vice. Mas deixamos bem claro que Hamilton Mourão é uma pessoa que vem apaziguando as loucuras que Bolsonaro vem fazendo e as mentiras dele. Quem não lembra dos últimos vídeos que eu postei sobre a greve dos caminhoneiros e o áudio vazado do Onyx Lorenzoni, Bolsonaro, Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni vinham travando os reajustes da Petrobras, prejudicando a estatal. Isso é uma traição. E você pega uma reportagem que você vê realmente um grande desencontro nesse governo, porque existe a ala dos militares, onde Bolsonaro tem 8 ministros, e tem a ala dos olavaristas, que eu não sei que maluquice é essa de Bolsonaro, com aquela idade, tem um guru tão louco quanto ele orientando ele. Aí ele vem e ataca não só a figura do Hamilton Mourão, mas como todo o corpo militar que constitui este governo. E ele deixa bem claro, em suas palavras, o Olavo de Carvalho, e diz assim, ó, abre aspas, só cagada. Esse pessoal, abre parênteses, os militares, subiu ao poder em 1964, desconstruiu os políticos de direita e sobrou o quê? Os comunistas que tomaram o poder. Eles dizem, vivamos o país dos comunistas. Não, eles entregaram ao país aos comunistas, acrescentou as palavras de Olavo de Carvalho.
E o Olavo de Carvalho, ele é uma pessoa que ele realmente parece que ele tem raiva do exército, porque eu não, assim, todo mundo sabe que Bolsonaro ele foi eleito por uma coisa mais forte do que as palavras soltas dele, que foi a presença das Forças Armadas ao lado dele, do apoio. Então muitos realmente queriam uma resposta para o alto índice de violência. E quando viram que os militares apoiavam Bolsonaro, e Bolsonaro por ser militar e tinha um vice como militar, houve sim aquele antipetismo, né, que acabou favorecendo Bolsonaro, na qual hoje muitos nem sequer reconhecem que tiveram ao lado dele e votaram, porque as provas são grandes, porque teve na última pesquisa 32% de aprovação, e correndo risco na outra nova avaliação, tem um percentual ainda menor. Então você vem nas redes sociais e aí você se depara com muitas figuras, porque essa aqui é do fórum que fala. E bem aqui assim já tem outra que fala que em áudios Bolsonaro estimula ataque aliados ao general Mourão. Aí o colunista de O Globo, Lauro Jardim, obtém áudios em que o presidente incentiva aliados a criticar seu vice-presidente. Sabe? E isso é uma coisa ridícula, porque a reportagem traz que, de acordo com o Jardim, Bolsonaro traçou uma estratégia para fazer frente aos movimentos de Mourão terceirizar ataques. Ainda com colúnio com aquele pastor safado, não é? Que é o... Qual é o nome daquele pastor, amor? Silas Malafaia. Não, tem outro ainda. Feliciano. O Feliciano, ou seja, o Feliciano agora, que teve até mês passado, ele querendo fazer uma petição de um futuro impeachment ao Hamilton Mourão. E aí tem Feliciano, Olavo de Carvalho e Bolsonaro atacando o vice-presidente e as Forças Armadas, praticamente, porque Hamilton Mourão representa as Forças Armadas, é um general, não é? E aí a gente vai. Aqui a reportagem diz assim, ó, que o presidente tem incentivado alguns de seus líderes a criticarem seu vice. A coluna teve acesso a um áudio de WhatsApp em que Bolsonaro lança algumas de suas marcas registradas, verbais. Valeu aí, é isso aí, para agradecer e ainda incentivar um aliado que lhe informara que vinha criticando o Mourão nas redes sociais. Ou seja, é um totalmente desgoverno. Você descobre que o presidente trava, né, junto com seus ministros, o reajuste da Petrobras, de uma forma descarada entrega, ou tenta entregar a base de Alcântara aos Estados Unidos, não cria nada, tipo empregos, projetos para a educação, segurança, tantas coisas que o Brasil necessita, né? Correndo o risco da reforma da Previdência não ser aprovada, e ele ainda insiste em atacar o vice-presidente dele, o general Hamilton Mourão. Bolsonaro, você é capitão, você deve respeito ao general, que é, mesmo sendo vice, mas é um general. E onde é que está a hierarquia do exército aí? Isso não estranha nada. O Bolsonaro sempre quis ser mais do que seus superiores, tanto no qual ele foi expulso no exército. Então é o seguinte, o que eu vejo em relação nisso, para finalizarmos esse vídeo, né, é que o clima no governo vai ficar cada vez pior. Claro que o Hamilton Mourão ele não é menino, com certeza ele está sabendo dessas coisas. E que Bolsonaro e o Olavo de Carvalho e Feliciano criem vergonha na cara e deixem de atacar Hamilton Mourão, porque nesse governo parece que o mais equilibrado mesmo é o vice, né? E aí você se depara com as bagunças de Bolsonaro, que eu não sei o que ele quer fazer. Quer trocar os militares por quem? Ele colocou militares e ele ataca os militares. Olavo de Carvalho chama de milicos e taca o sarrafo e cacete dos militares, chama de idiota e tudo mais. N vídeos tem lá e no canal de Olavo de Carvalho. É só você chegar lá, sempre tem um vídeo falando mal dos militares, né? É uma coisa estarrecedora uma pessoa deste nível falar mal de um general das Forças Armadas aqui do Brasil, não é? Aí Bolsonaro aproveita de quebra e WhatsApp, porque esse cara só sabe fazer política, ou melhor, politicagem. Política é uma coisa, politicagem é outra. Ele só sabe fazer politicagem nas redes sociais. Instagram, WhatsApp, Facebook e Twitter. Esse é o presidente que colocaram no nosso país, um ignóbil, imbecil, um idiota, um asno na presidência. Que ainda agora de quebra tá atacando o vice dele.
Mas galera, fica por aqui, a gente vai ver o que, é que vai dar nisso. A partir de segunda-feira eu quero ver o que é que está acontecendo para trazer novas informações. Valeu!